Você gostaria de fazer uma animação no After Effects como essa? Então fica no vídeo aí. E aí galera do audiovisual, tranquilo? Eu fiz essa animação que eu mostrei agora há pouco e compartilhei ela em alguns grupos de design, de audiovisual que eu participo e algumas pessoas me perguntaram como eu fiz, algumas pessoas pediram para fazer um vídeo mostrando o processo de animação, processo de composição, processo como um todo do desenvolvimento dessa animação, desde a parte da criação até a parte da finalização. Então eu decidi fazer um vídeo mostrando como eu fiz todo esse processo. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Hoje você vai aprender a fazer toda a movimentação da câmera, né? Trazer aquela sensação de 3D para sua imagem, trazendo aquele efeito parallax para sua imagem, para sua foto, trazendo vida à sua foto. E aí, se esse vídeo de hoje tiver um engajamento legal, tiver um número considerável de pessoas pedindo aí uma parte 2, na parte 2 eu vou trazer aquele efeito tipográfico, onde a fita, aquela faixa, ela envolve a cruz. E aí você vai conseguir fazer isso com qualquer elemento, qualquer layout aí que você desenvolver. Beleza? Então hoje você vai aprender a como salvar a sua arte dentro do Photoshop, como preparar ela pro After e depois você vai aprender a parte da animação da câmera. Nós vamos aprender hoje a movimentação, a aplicação da profundidade de campo e também a aplicação de algumas partículas na nossa animação, beleza? Então se você quer uma parte 2, aprendendo a fazer aquela faixa, já deixa aí o seu comentário, já deixa aí a sua curtida e não deixe de se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro de tudo que eu vou estar trazendo aqui, além de me ajudar bastante, beleza? Manda esse vídeo também para todos os seus amigos que você sabe que curtem audiovisual. Então, bora pro vídeo! Bom galera, então para a gente poder começar a nossa animação, a gente precisa primeiro preparar a nossa arte lá no Photoshop, tá? Aqui no Photoshop a gente vê que a composição já está separada por partes, porque a gente vai fazer aquele efeito de parallax, né? Para você que não conhece o parallax, o que ele é? O parallax ele consiste basicamente em trazer a tridimensionalidade da vida real, que é o que a gente enxerga mesmo, para dentro de uma composição 2D, tá? De uma imagem que seja chapada, vamos dizer assim. Sabe quando você está andando de carro e aí você olha um prédio e aí você vê que tem um prédio lá no plano de fundo, lá no horizonte, e você vê que eles se movimentam, né? Eles têm a ilusão ótica de estar em movimento em velocidades diferentes. Isso é por conta da ilusão ótica que a gente tem de acordo com a distância que os elementos se encontram do observador, né? Do ponto de vista principal, que no caso aqui vai ser uma câmera. E quando a gente vê esse efeito parallax, a gente precisa, dentro do programa, simular essa tridimensionalidade, né? Essa divisão de planos. Normalmente a gente vai dividir isso em 3 planos, tá? O background, o middle ground e o front ground, ou seja, aquilo que está lá atrás, o plano de fundo, o que está no meio, que é o nosso elemento que vai ser o assunto principal, e o que está mais na frente, que vai estar mais próximo da câmera. Aqui no caso dessa composição, olha só, o céu vai ser o nosso fundo, né? O nosso horizonte, o background. A cruz aqui vai ser o que vai estar no meio, que é o elemento principal, e essas pedras vão ser o que vai estar mais próximo da nossa câmera, beleza? E aqui eu já fiz a divisão dos elementos, tá? Você pode fazer com a imagem que você quiser. E se você quiser um vídeo explicando como você faz para remover os elementos certinho dentro do Photoshop, deixa aí nos comentários que eu posso trazer um vídeo falando sobre isso também. Olha só, se a gente for ver aqui, ó, o background, que é o céu, ele está completamente isolado. A cruz está completamente isolada e as pedras estão completamente isoladas. Elas são duas porque eu quero que essa pedra aqui tenha a sensação que está mais próxima do que essa daqui. Feito isso, você vai salvar aí a sua composição com o PSD, tá? Eu já salvei aqui no caso, e aí você salva aí com o PSD para que a gente consiga aplicar isso lá no After Effects. Agora você vai abrir o seu After e a primeira coisa, antes de você colocar qualquer coisa dentro do seu After, você vai apertar Ctrl Shift S e vai salvar o seu projeto. Assim você vai evitar muitos problemas caso o seu computador venha dar algum probleminha ou o próprio After dê algum problema e aí você perde o seu projeto à toa, né? Bom, agora você vai pegar o seu PSD e vai arrastar ele aqui para dentro do After. Ele vai carregar aqui para você precisa deixar isso aqui dessa forma, olha só, composição, manter tamanho de camada e estilo de camadas editáveis. Você dá um OK, beleza, aí a sua composição vai estar aqui. Aí você clica 2 vezes nela, ela vai abrir aqui para você com todas as camadas separadas, o seu vai estar dessa forma aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou excluir essas coisas que eu não vou usar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é criar uma câmera. Porque a câmera ela vai ser
o que vai dar o efeito principal. O que é uma câmera dentro do After Effects? A câmera dentro do After é você literalmente ter uma câmera ali na qual você consegue movimentar ela, mudar os planos e mexer como se fosse mesmo uma câmera na vida real, tá? Então você vai clicar com o botão direito em uma área vazia, vai vir em novo, câmera. Eu sempre uso aqui a câmera de 2 nós, 35mm, você pode renomear, mas eu vou deixar assim mesmo, ok. Agora, para que a nossa câmera funcione, ela só vai influenciar camadas que estejam 3D. Como a gente quer influenciar tudo que está aqui na nossa composição, você vem aqui nesse último quadradinho e marca eles, para que as camadas possam ficar 3D. Se não tiver dessa forma, você clica aqui, ó, alternar opções e modos. Pronto. Agora a nossa câmera já vai estar influenciando tudo que tiver aqui embaixo das camadas 3D. Para você poder entender melhor e a gente poder tirar o maior proveito, né, da câmera 3D do After, o que a gente tem que fazer? Aqui onde está uma exibição, você vai clicar em duas exibições horizontal. Aí depois você vai clicar aqui nessa superior, vai tirar do superior aqui e vai colocar exibição personalizada 1. Olha só que legal. Aqui você tem a câmera, né? E aí você consegue ver mesmo como se fosse uma câmera, olha só. O eixo Z, lembra do plano cartesiano que você aprendeu lá na escola? Pois é. Aqui a gente vai trabalhar com 3 eixos. Então aqui a gente tem os 3 eixos e aqui a gente tem o eixo Z. E tudo que a gente fizer aqui vai influenciar aqui, que é o nosso preview, tá? Vou zerar aqui. Mas como a gente vai trabalhar de uma forma específica, a gente não vai usar a movimentação de câmera. Se você apertar o P, aqui você vai ver a posição, e se você apertar Shift R, você vai ver a rotação também. A gente não vai mexer em nada aqui na câmera propriamente dita, a gente vai criar um objeto nulo. Você clica aqui no vazio com o botão direito, novo, objeto nulo. Você deixa o objeto nulo 3D, clica aqui no ícone de seleção principal e arrasta ele para o objeto nulo. Fazendo isso, tudo que a gente fizer no objeto nulo vai ser feito na câmera. Agora, por que a gente tem que fazer isso? Porque olha só, se a gente mexer na rotação da câmera, ela vai girar em torno dela mesma. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que a câmera gire em torno do nosso objeto. Vem no objeto nulo, aperta a tecla R aí do seu teclado, vai abrir o parâmetro de rotação. E se a gente mudar aqui rotação X, e a gente olhar nessa tela aqui, ó, a gente vê que a câmera ela está fazendo um movimento como se fosse um movimento de translação da Terra com o Sol. Olha só, aqui no rotação Y, a câmera gira em torno do objeto. Então ela faz literalmente aqui o movimento de translação da Terra em comparação ao Sol. E é isso pro efeito que a gente precisa, que a gente quer. Beleza? Então fecha aqui os parâmetros da câmera e aqui você aperta o P de posição, que é o que a gente vai começar a animar primeiro. Mas antes da gente começar a animar, como eu falei, o efeito parallax ele se dá presente quando a gente tem uma divisão de planos. Aqui a gente vai ter que dividir os nossos elementos de acordo com a nossa necessidade. Como eu falei no início, a pedra é o que vai ficar no começo ali, perto da câmera, certo? Então você vai selecionar as duas pedras aqui, vai pegar aqui no eixo Z e trazer para mais perto da câmera. A câmera está aqui e a gente vai vendo aqui, e aqui a gente vai ver que já está mudando. Aí você vê que aqui sumiram as pedras. Então você vai pegar aqui no eixo Y, vai trazer para cima, e aí você vê que as pedras ficaram muito grandes. Então você aperta S de escala e diminui o tamanho delas. E aí a gente vê que elas saíram de enquadro, então a gente vai ir mudando aqui para voltar igual estava antes. Aqui o background, a gente vai levar ele lá para trás também. Lá para trás, né? Porque no caso ele é o que vai estar mais no fundo. Vou pegar aqui o eixo Z, levar ele lá para trás. E aqui a gente vê que ficou sobrando espaço vazio. Por isso, trabalhar com animações no After é recomendado você fazer uma composição no Photoshop com imagens de alta resolução, tá? Porque aqui no caso eu vou precisar dar uma escala. Para aparecer o parâmetro de escala, você aperta S, tá? Eu vou precisar dar uma escala para que ele compense esse vazio aqui, ó. Olha só, agora ele já cobriu aqui. E se a gente vir aqui no objeto nulo, apertar o P de posição, e a gente já mexeu o eixo Z, olha só que legal. A gente já vê que a gente já tem um efeito. Como a gente falou, a pedra vai se movimentar com mais rapidez, né, com mais intensidade por ser o primeiro plano, por ser aquilo que está mais próximo da câmera, ela vai ser mais influenciado pelo efeito. E o que está mais no fundo vai ser menos influenciado. Agora a gente vai criar a animação de fato. Você vai clicar no keyframe aqui, vai trazer ele para o final, que é para onde vai finalizar a sua animação.
vai criar um outro keyframe aqui no começo e vai aproximar a sua câmera. Como a nossa animação começou lá no céu, então eu vou animar os 3 eixos, tá? Para que a animação comece lá no céu. E aí se você der um barra de espaço aí, a animação já está sendo iniciada. Beleza, só que tá ridículo, isso aqui tá tosco, cara. Como é que a gente vai arrumar isso? Seleciona os 2 keyframes, aperta F9 para suavizar. Eu acho que tá muito devagar, aproxima os 2. Já vai dar uma diferença. Mas dá para ficar bem melhor, aproxima mais um pouquinho. Seleciona os 2, abre o editor gráfico, dá um zoom segurando o Alt. Clica aqui na nossa curva, traz esse pontinho para mais perto. Isso aqui é o nosso gráfico de velocidade. Quanto mais alto estiver esse aqui, mais rápido vai ser. Olha só, ela começa rápido e fica devagar. Bom, o efeito aqui, ele já está encaminhando para ficar com o nosso resultado final. Agora você pode animar também a rotação, igual eu animei naquele primeiro. Você aperta Shift R e ele vai abrir aqui o parâmetro de rotação. No caso, o eixo que a gente vai rotacionar é o Z, que é o de profundidade. A gente vai fazer como se fosse esse efeito, tá? Então a gente pega aqui rotação Z, cria o keyframe, traz esse keyframe para o final, porque ele é o que vai permanecer no final da nossa composição. E rotaciona aqui, eu vou deixar menos 10. Seleciona os 2, aperta F9. E aqui está a nossa animação de rotação também, tá? E aí você edita da maneira que você achar necessário. E agora tem uma coisa que é muito legal que a gente pode fazer, que é trabalhar com a profundidade de campo. O que é a profundidade de campo? Cada lente em uma câmera hoje, seja ela mirrorless ou seja ela DSLR, todas as lentes elas têm a sua abertura do diafragma. Sabe quando você tira uma foto com uma câmera profissional e ela fica com aquele fundinho desfocado e aquele bokeh? Isso é devido à sua profundidade de campo, a abertura do seu diafragma. Nas câmeras, quanto menor o número do f-stop ou do diafragma, mais desfoque você vai ter. E aqui no After, somente a parte do número que funciona de forma diferente. Se você clicar aqui na câmera e vir aqui em opções de câmera, você vai vir aqui em abertura. Deixa eu colocar aqui a parte que é cruzada, que aparece. Aqui se eu aumentar a abertura, que no caso vai ser ao contrário, numa câmera de verdade, quanto menor o número, melhor, mais desfoque. Aqui como a gente está trabalhando em pixels, vai ser um pouquinho diferente. Quanto maior o número aqui, olha só, mais desfocado vai ficar a nossa imagem. E para você selecionar aonde vai estar focado, é nesse retângulo aqui, ó, tá vendo? E aí você vem aqui em distância do foco e traz o retângulo mais para trás. Eu quero que fique bem aqui no céu, o primeiro foco. E aí se eu der um play, eu vou ver que o céu começa em foco, depois o foco passa para a cruz e permanece na cruz. E o céu fica desfocado e as pedras também. E aí você regula aqui, ó, quanto você quer de desfoque. E a cruz continua focada, tá vendo? Então se eu diminuir tudo, fica tudo focado. E aí se eu aumentar, vai desfocando aos poucos. E aqui a cruz começa desfocada, isso dá um efeito muito legal, um efeito bem realista também. Agora a gente já está caminhando para o final e vai dando Ctrl S aí, tá? Pra você não perder seu projeto. E um outro efeito que dá pra gente fazer é aquele efeito de câmera na mão. Sabe? Quando a câmera fica meio se movimentando para dar aquele efeito mais dinâmico no seu vídeo. Dá pra gente fazer isso aqui também. Você cria um novo objeto nulo e aí você pega esse objeto nulo principal, clica aqui no ícone de parentesco, joga ele aqui. Você vai selecionar a posição dele. Com a tecla Alt no seu teclado pressionado, você vai clicar aqui no reloginho e vai digitar o Eagle, abre parênteses, 0.7,15, fecha parênteses, e aperta o Enter do teclado numérico. Aí olha só o efeito que a gente vai ter. A gente tem esse efeito, tá vendo só? A pedra vai ser o mais afetado por conta da sua proximidade da câmera. A gente vai ter esse efeito de movimento, que eu acho que ficou muito. Se você achar que o efeito ficou muito longo, sabe? Se o movimento ficou muito grande, você muda esse último número. No caso era o 15, eu vou deixar 10. E se você achar que ficou muito devagar, você muda esse primeiro. Olha só, se eu colocar tipo 20, vai parecer que está tendo um terremoto aqui, ó. E aí você pode causar vários efeitos legais aqui dentro do After usando essa expressão, tá? Se você quiser um vídeo mais específico sobre expressões, deixa aí nos comentários que eu posso fazer algo também. Aqui, ó, você já vai ter esse efeito de câmera na mão, com a câmera meio movimentando, para não dar aquela sensação de que a câmera está num tripé. Porque pensa comigo, se a câmera veio de um movimento, por que ela vai ficar parada agora? Então ela tem que ter um movimento para dar mais dinamicidade ao seu vídeo.
dinamicidade, não sei nem se essa palavra existe. E lá naquela animação, eu adicionei alguns outros efeitos que são partículas e texturas. Todas essas partículas e texturas foram criadas dentro do After ou dentro do Photoshop. Eu não vou criá-las aqui porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Se você quiser saber mais sobre texturas, partículas, como criar isso dentro do After, pode deixar aí nos comentários também que eu trago um vídeo explicativo sobre isso. Mas eu preparei aqui um vídeo de simulação de partículas para que você consiga utilizar. E eu deixei para download aí na descrição, beleza? Você vai baixar o vídeo que eu deixei aí na descrição, vai arrastar ele aqui para o seu After, ele vai abrir aqui as partículas. Lembrando, isso dá para criar dentro do After, tá? Mas eu deixei para download para o vídeo ficar um pouco mais curto. E se você tiver um projeto específico, que você queira criar algo específico, deixa aí nos comentários, tá? Aí, colocando ele aqui na sua composição, você vai clicar em alternar opções e modos. De normal, você vai mudar para tela. E aí ele vai ficar dessa forma. Aqui ele não está sendo afetado pela câmera porque ele não está 3D. Você deixa ele 3D e aí ele vai ser movimentado junto com a câmera. Isso aqui é para causar aquela sensação de ambiência mesmo, de uma atmosfera mais realista. Por quê? Porque quando você coloca uma luz perto de algum lugar, assim, no caso, igual o nosso contexto aqui, você vai ver que vai aparecer umas poeirinhas, umas partículas do próprio ar, né, do próprio ambiente. E isso dá um efeito bem legal, tá? E aí, olha só que bacana que fica. Você pode diminuir a velocidade, a opacidade, olha só, apertando o T vai abrir aqui a opacidade. Uma coisa que dá pra você fazer também é duplicar a sua camada e trazer ela mais para trás aqui. Depois você aumenta a escala. Tem uma expressão também bem legal que já compensa automaticamente a escala que você perde com a câmera. Eu trago ela no próximo vídeo. E aí olha só, ela vai começar aqui a ser afetada pelo desfoque da câmera. E aí depois a que está na frente vai ser afetada também. Beleza? Aí você pode mudar aqui o tempo de cada um para dar um efeito um pouco mais diferenciado. E basicamente o nosso efeito aqui de câmera já está pronto, beleza? Olha só que legal. E aí se você achar que ficou muito desfoque, você pode mudar e tal, mas a ideia básica é essa. Isso você pode usar em todos os outros projetos. E aí o vídeo de hoje vai acabar por aqui. Ainda não vou concluir aqui o projeto, vou dar um Ctrl S. Por quê? Porque vai ter uma segunda parte desse vídeo, se esse vídeo aqui de hoje tiver um número considerável de comentários pedindo uma segunda parte, ensinando a fazer aquele efeito tipográfico que está aparecendo aí na tela agora, que é essa faixa com o texto passando por cima, né, do nosso elemento principal. E é isso você pode usar em várias composições de acordo com a sua criatividade. Você pode deixar fluir a sua criatividade e os seus projetos vão ficar ainda mais autênticos e originais, beleza? Então se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça, cara, se inscreva aqui no canal, porque assim você vai me ajudar e eu também vou trazer muitos conteúdos legais para você aqui. Me segue lá no Instagram também, porque eu vou começar a trazer uns conteúdos por lá, uns conteúdos um pouco mais rápidos. E se você curtiu, manda também para seus amigos, beleza? Até a próxima aí, valeu!